Ao vivo, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Teste realizado. Muito bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, estamos aqui mais uma vez na nossa Live Samurai, sexta-feira, dia novo, para que a gente possa atender também a outras expectativas, né? A gente fazia as lives às quintas, às 10h30, e essa semana nós sentamos e optamos, na verdade, para poder atender, né, esse usuário, né, nosso cliente, nosso amigo que nos acompanha, a facilitar um pouquinho mais o acesso às informações, às nossas lives. E hoje nós temos aqui a ilustre presença do Rafinha, o Rafa, que é responsável por toda a técnica. Eu vou fazer um pouquinho da apresentação do Rafa. O Rafa, além de ser responsável por toda essa questão, nossa estrutura técnica, é também um dos responsáveis por todo o tráfego da R Samurai. Ele é o cara que coloca combustível para que a informação bombe. O Rafa também, ele faz parte da maior comunidade hoje de tráfego do Brasil, tendo como mentor o maior especialista considerado em tráfego hoje do Brasil. Sim. Então, Rafa, seja bem-vindo e vamos tocar o barco. Vamos lá, então. Bom, a parte que você comentou lá de colocar combustível para que o negócio bombe, é basicamente um pouco disso que a gente vai abordar hoje no nosso assunto da nossa live, né? Que seria a distribuição dos conteúdos. No caso das redes sociais, Facebook, Instagram e N outros que tiver por aí, onde seja interessante trabalhar, não é mesmo? Exatamente. Bom, a gente vai fazer uma dinâmica hoje diferente, porque a gente trouxe o Rafa para o divã aqui, para que a gente possa bombardeá-lo de dúvidas. Então, se você que nos assiste tiver alguma dúvida e quiser compartilhar, né, o Rafa vai ter o maior prazer de responder. Estou brincando. Mas o que a gente puder contribuir. Então, além de ser, né, um momento da gente poder... Nós levantamos muitas dúvidas, né, que chegam de clientes do próprio mercado, compilamos isso num roteiro para que a gente conseguisse levar uma informação, esclarecer uma dúvida que também pode ser sua, né? E para você que de repente não conseguir assistir a live hoje de manhã, ela vai continuar para que vocês tenham acesso também no nosso canal no YouTube, tá bom? Rafinha, considerações? No canal do YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, já aproveita e se inscreve, já deixa comentário, já curte aí e bora lá. Exatamente. Né? Bom, o tema de hoje, a importância da distribuição de conteúdos nas redes sociais. Vamos lá. Para que a gente comece, né, a inserir o tema, Rafa, o que é, então, a bendita distribuição de conteúdos? Bom, vamos lá. Os conteúdos é basicamente tudo que você pode colocar numa rede social. Desde um post, desde um link para um artigo, um vídeo, tudo se encaixa na parte de conteúdo, tá? E redistribuição de conteúdo é basicamente isso, você pegar e colocar numa rede social para que mais pessoas vejam, né? Lógico, se você está começando, não vai ter muita gente que vai ver no primeiro momento, mas aí que está o processo, não é? E atualmente, a gente tem dois meios, por assim dizer, de distribuir conteúdo. O meio orgânico e o meio pago, né? Só para uma breve explicação. O orgânico é basicamente você colocar na rede social e deixar a rede social fazer o trabalho dela. Ok. Né? Você vai lá e posta uma foto, né? Na sua página do Facebook, ou até mesmo um perfil, que isso também engloba, né? Essa parte de distribuição também envolve o perfil. E deixar a rede social fazer o trabalho dela, né? Ela tem um algoritmo por trás que trabalha nessa distribuição, né? Então o orgânico é basicamente isso, é você postar e deixar a rede social, Facebook, Instagram, enfim, fazer o trabalho dele, né? Perfeito. E o outro meio de distribuição seria o meio de distribuição paga, né? Que é basicamente você pegar esse
conteúdo que você postou e impulsionar. Colocar uma verba ali em cima para mostrar para mais gente. Perfeito. Rafa, eu quero fazer 2 observações, né, e vou pedir a sua contribuição também. Nos 2 pontos, na questão de orgânico e a questão de pago. Orgânico. Nós sabemos que a gente trabalha com plataformas proprietárias. Sim. Ou seja, existe um dono do outro lado que ele controla e ele determina as regras. Afinal de contas, Sim. ele é o proprietário. Organicamente, hoje, nós temos, se você é uma empresa, você vai precisar de uma página. E se você é uma pessoa, você vai precisar de um perfil. Sim. Ok? Nós temos alguns dados de porcentagem de distribuição que uma página ela pode chegar com a informação organicamente até 3% das pessoas conectadas. Em média. Em média, 3%. Vou explicar. Então, se você tem na sua página 1000 pessoas conectadas a você e você faz o registro do seu conteúdo, os seus diferentes formatos, Sim. a sua informação organicamente vai chegar para 30 pessoas. Basicamente. O que acontece? Esse conteúdo, ele também é de relevância, porque você vai começar a medir o quanto a sua informação foi relevante ou despertou o interesse daqueles que o seguem. Sim. Certo? No perfil, que é a pessoa, então por isso também você pode usar dessa estratégia, né? Você pode ter sua página e trabalhar com o seu perfil para que você potencialize essa informação. Em média, o perfil ele pode chegar a 25, 30% de relevância orgânica. Sim. Então o que acontece? De novo, se eu tenho 1000 pessoas, a minha informação ela pode chegar para 200 pessoas, 300 pessoas. Mas aqui tem um adendo. Como se trata de regras, são as pessoas que de alguma forma ou de outra elas interagem com você. Você Sim. pode ter alguém muito próximo, alguém da família, um amigo, que normalmente não é a pessoa que compra. Não. Ou é a pessoa que já comprou. Então, aqui a gente começa a ter um diagnóstico partindo dessa informação. A empresa ela pode levantar uma questão e dizer o seguinte: eu não tenho resultados na internet. Por quê? Eu estou vendendo mais do mesmo para as mesmas pessoas. Ok? Rafa, com essa informação que nós temos, e aqui eu vou pedir um spoiler pro Rafa, né? Na questão, eu tenho essa informação, eu fiz uma medição e agora eu vou investir para que essa informação ela chegue em outras pessoas, né? A gente não pode dizer que o valor que eu invisto é a quantidade de pessoas alcançadas, ou eu investindo menos, eu vou alcançar pessoas também, eu vou alcançar as pessoas certas. Fala um pouquinho desse mercado pago, Rafinha. Então, o quanto que você investe não está exatamente diretamente proporcional ao tanto de pessoas que você impacta. Okay. Porém, quanto mais você investe, mais você impacta pessoas. Ok. O diretamente proporcional é do tipo, invisto 100, impacto 1000. Invisto 1000, eu vou impactar 1 milhão. Não necessariamente. Às vezes, por exemplo, um exemplo aí é de 100 reais, você pode chegar a impactar a 1 milhão de pessoas se tudo estiver bem estruturado, tudo estiver bem configurado e o conteúdo for bom. Então você consegue impactar bastante pessoas mesmo com uma verba um pouco pequena. Legal, muito então não bom. está diretamente proporcional, o que é vantajoso porque você não precisa ter 1 milhão de reais investidos no Facebook para dar 1 milhão de pessoas. Exatamente. A parte boa é essa. Uhum. E assim, mas de fato, quanto mais você investe, mais tende a ser a capilaridade que você abrange. Né? Olha, o Rafa, se você entender um pouco daquilo que ele comentou, eu vou tirar alguns recortes de palavras dentro da frase dele, né?
Ele disse assim, olha, você pode explorar daquilo que você já fez, ou seja, o seu conteúdo de alguma forma ou outra ele foi relevante, porém tem uma configuração, ou seja, tem uma inteligência. O que acontece, né, Rafinha? Hoje, você pode, aqui eu vou fazer até uma analogia, né? Você pode, você mesmo ir lá, investir, impulsionar e poder chegar no maior número de pessoas. Sim. Porém, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu vou fazer, eu vou fazer um investimento, né? Tem um dinheiro guardado lá, eu também posso fazer o investimento, concorda? Sim. Eu vou lá, será que eu vou acertar? Provavelmente não, né? Mas o que acontece? Porque eu não sou capacitado, eu não estudei para isso ainda, né? Eu vou precisar de alguém para poder fazer essa gestão do meu dinheiro. Sim. Na verdade, o papel do Rafa, quando se trata de tráfego, a compra de tráfego de impulsionamento, tem toda essa configuração, essa inteligência de poder adaptar a sua informação para que ela impacte o maior número de pessoas com o mínimo de investimento. É uma otimização do seu investimento, certo, Rafinha? Sim, sim. A vantagem da gestão de tráfego, né, do gestor de tráfego, um dos objetivos dele é exatamente isso. Conseguir ter um resultado satisfatório com um valor de investimento relativamente baixo pelo tanto de resultado que está tendo, né? Aí a partir daí entra as N opções. Eu quero impactar mais, então investir um pouquinho mais. Eu quero, enfim, impactar um pouquinho menos porque eu não estou conseguindo entregar para todo mundo, por exemplo. Então, precisa dar uma redução. Então, entra as N subdivisões aí. Chegando a ponto de você poder controlar a sua demanda, Rafinha. Por exemplo, você sabe quando você vai mais para o mercado, quando você retrai. Sim. Por exemplo, um exemplo. Se você sabe que seu negócio é sazonal, ou seja, tem um pico muito grande no final do ano e um pico grande no começo do ano, mas no resto do ano fica bem mais ou menos. Então, você pode aproveitar e distribuir os conteúdos no decorrer do meio do ano, porém, no final do ano, dar uma intensificada nessa distribuição de conteúdo para impactar mais pessoas, porque você sabe que é a sua época de melhor venda, né? Então, você impacta mais pessoas quando você precisa mais, vamos dizer assim. Mas quando você não precisa tanto, porque não é um momento de compra, você ainda continua distribuindo, porém, em menor escala, ali, mais controladinho, né? Mais moderado, até para quando chegar o momento ter um pico, né? Vocês estão percebendo a questão da importância de ter alguém por trás para fazer essa gestão do seu investimento, né? Não é só pegar e colocar o dinheiro lá, né? A gente sabe que as taxas no Brasil, elas estão, né? O Copom tem mexido na questão da própria inflação, enfim. E assim, eu vou colocar o dinheiro em algum lugar, como era na poupança há pouco tempo atrás, que ia me render pouco, quase nada do dinheiro, né? Eu ir para uma renda fixa, comprar títulos do Tesouro, já sairia um degrau acima. Eu vou trabalhar com dividendos, vou comprar ações, é outro nível. Que de repente, ter alguém para poder fazer isso é o que vai fazer a diferença no seu investimento. Em se tratando de rede social, é a mesma forma. Sim. Você precisa de alguém para poder gerir essa informação, para que seu recurso ele seja distribuído de forma certa e você busque o tão sonhado ROI, que é o retorno do investimento. Sim. Então, essa questão é óbvio que tem uma curva de aprendizado, né, Rafinha? Sim. São muitos testes realizados, a gente tem sempre essa questão da verdade de falhar e corrigir rápido, né? Mas eu preciso de alguém para que eu possa alcançar o melhor dos meus resultados. Só vou dar uma... Por favor, agora... Tiago Del Agnese fez o Tiago, está na Itália. Aqui. Vamos lá. E as perguntas estão relacionadas ao que você comentou dos 3% do orgânico nas páginas. Tá? Tiagão, vamos lá. O Rafa vai ler a sua pergunta e a gente já responde aqui já de bate-pronto. Bom, a primeira aqui é um comentário que ele fez sobre o valor de 3% que você comentou.
um post ele pode durar mais ou menos, como também tudo depende de quanto ele está sendo interagido. Né? É legal uma coisa sobre post que é bom comentar. Normalmente, uma postagem ela tem duração de 4 horas. Ela vai te preencher metade de um período ali. Ah, mas ela fica lá. Lembre-se, ela vai ficar lá porque você está se relacionando com a pessoa, então pode aparecer. Vamos imaginar que o Zuckerberg abrisse a compota e deixasse todo o conteúdo aberto de todo mundo. A gente ia passar 30 dias, 24 horas conectados e a gente não ia conseguir buscar a informação da primeira pessoa. Porque ela vai transcorrendo, ela vai sendo engolido, isso aí né? Poderá ser um assunto de uma outra live. Exatamente. Porque olha, essa parte do algoritmo vai longe. Vai longe, exatamente. Mas só para a gente poder esclarecer algumas informações. É por isso que ele restringe a informação para não criar, né, um travamento de conteúdo. Bom, o Thiago aqui fez mais. Tá bombardeando aqui. O Thiagão é interagido do assunto. O Ricardo falou que precisa fazer uma live com ele. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é mais fácil ler. Sim, o primeiro comentário ele completou embaixo, tá? Além do que eu já li, tem aqui. Um post ele pode aumentar o alcance quando ele se mantém em evidência. Quanto mais comentários existem, o sincronismo da rede social aumenta substancialmente sobre sua propagação. Manter o post vivo naqueles dias dos 3 primeiros dias faz com que ele alcance muito mais gente, mesmo ele sendo orgânico. Então, tem isso também, não é? Com certeza. Você postou. Se não existir nenhum envolvimento nele, ele tem uma data de morte, por assim dizer, bem curta. Exatamente, uma vida curta, né? Porém, como o próprio Thiago comentou, se nesse post tem comentário, tem curtida, tem compartilhamento, tem mais comentários, aí isso retarda a morte dele, por assim dizer. Então pode ser que ele dure mais de 4 horas devido a todo esse envolvimento no orgânico. Né? Eu vou pegar até um gancho do Thiago, que foi muito relevante a informação. Entendam o que nós falamos, né, 2 páginas atrás, que o conteúdo que é relevante, que despertou interesse, ele é o melhor conteúdo para poder ser investido, né, Rafinha? É a hora de olhar para esse conteúdo, para esse registro e também determinar as variáveis para chegar no maior número de pessoas. Sim. Afinal de contas, o conteúdo ele define a audiência. Sim. Bom, só mais um último comentário dele aqui. Boa parte desses fatores leva em conta não apenas os interesses de quem postou, mas o seu comportamento na rede, quanto tempo permanece em determinado tipo de postagem, o uso dos recursos disponíveis como reações, compartilhamentos, denúncias, enfim, e na interação com seus amigos, né? É bem essa parte que a gente comentou aqui de ter a interação do próprio post, né? Exatamente. Mais à frente a gente vai entrar numa partezinha que tem a ver com esse. Aí. Aguarde aí. Vamos lá, fica com a gente, hein? Nós vamos deixar essa informação só para o final, então. Vamos lá, Rafinha, por que distribuir conteúdo? Tá. Quando você distribui os seus conteúdos, você cria uma audiência, tá? Esses conteúdos, como foi comentado antes, pode ser orgânico ou pago. A gente vai dar aqui um pequeno foco no pago, porque você alcança mais pessoas, tá? O orgânico, querendo ou não, tem um alcance meio reduzido, não que você não possa usufruí-lo e abusá-lo, mas tem um limite, entre aspas. Quando você distribui os conteúdos, você impacta mais pessoas e você cria uma audiência. A audiência são as pessoas que interagem com seus posts, no caso, né, como você está anunciando, então com seus anúncios. E dessa audiência vai ter um pessoal, né, uma galera que vai gostar muito do seu conteúdo, vai se identificar com ele. Aí ele passa a fazer parte de uma base. Essa base são as pessoas que deixam de ser, entre aspas, os seus seguidores
e passam a ser os seus consumidores de conteúdo. Legal, muito bom. Ou seja, é um pessoal em que quando você posta o link de um artigo, por exemplo, ele vai lá, curte o post, né? Curte o post, compartilha antes mesmo de ler. E também vai lá dar uma lida, né? Claro, interage, né? Quando você vai e posta um vídeo, é uma pessoa que também vai lá, curte, compartilha, assiste o vídeo, dá aquela comentada também sobre o vídeo, elogiando, ou enfim, fazendo a parte dos comentários que até o próprio Thiago comentou, não é? Então, essas pessoas são seus consumidores, eles consomem seus conteúdos. Então, provavelmente se você falar, vou startar um canal no YouTube agora. Chega um momento que eu quero dar uma expandida e eu vou para o YouTube. Bem provavelmente, você divulgando essa notícia, bem provável que essa base de consumidores vão ser a primeira galera que vai estar no YouTube também. Sim, legal. Aí vamos supor que você uma transferência de audiência? Oi? É uma transferência da audiência? Não digo transferência. Querendo ou não, são as mesmas pessoas que estão aqui, mas também vão para o YouTube. Tá. É lógico, cada rede social é uma rede social. Então, bem provavelmente, a pessoa que te seguia e consumia seus conteúdos no YouTube, você vai para o YouTube, aí ela deixa, entre aspas, o Facebook de lado porque ela prefere o YouTube. Aí ela te segue só no YouTube porque ela prefere o YouTube. Se você está no YouTube, ela vai ficar lá no YouTube te seguindo também. Perfeito, Rafael. Isso vai de todas as redes sociais, né? Vou agora começar no Twitter. Enfim, eu quero começar porque é relevante, eu vi que é relevante, então vou começar. Você divulgando a sua base que possui um Twitter, bem provavelmente também vai te seguir lá também. E provavelmente aquela base que não tem Twitter, pode ser que eles abram só para começar a seguir você, não é? Muito bom. Você sabe, Rafinha, antes de até fazer uma pergunta para você, a R Samurai criou um canal dentro do Telegram chamado Marketing Digital Fácil. Inclusive, tem um link aqui na descrição, tem um link na descrição, né? No comentário, vai lá. Exatamente. E aí nós criamos lá uma comunidade para falar sobre essa questão também das facilidades, né, de dar informação. E hoje de manhã eu compartilhei um caso real acontecido ontem, que o cliente ele trabalhou até há pouco tempo atrás somente com orgânico. E ele falou, olha, eu quero contribuir mais, eu quero investir, eu quero criar mais conteúdos para que eu possa, né, ser mais relevante, né, no meu projeto digital. Em virtude disso, primeiramente deixo o convite para que você participe também. E aproveitando também desse contexto, Rafinha, é possível viver fora Bela Gil, que só vive de orgânico, né? É possível empresa viver somente de orgânico? Olha, hoje em dia, não. Olha só, hein? Um pequeno comparativo, vou tratar do orgânico e pago de rede social com o orgânico pago, entre aspas, de internet em si, que seria o SEO, e os anúncios, link patrocinado, que seria o Google. O Google, né? Tá. O Google Ads, no caso. O SEO seria o orgânico, né? A série de configurações que você faz para potencializar o orgânico, né? A vantagem é que no Google você consegue fazer essa potencialização, no Facebook já não. Instagram, você só posta LinkedIn, e não consegue. Pronto. Isso. Né? Tem alguns artifícios que você pode fazer para aproveitar mais o orgânico, como picos de horário relevante, mas pouca coisinha que melhora. O que acontece? O pessoal que trabalha só com SEO hoje em dia no Google tem resultado? Tem, mas é um jogo de longo prazo. Demora muito tempo para você explodir, por assim dizer. Tá. É aquela caminhadinha que você faz, que uma hora você chega no Japão. Sim, sim. Você chega. Agora, se você pegar um avião, em 24 horas você está lá. Exatamente. Legal, Rafinha. Se você fizer escala, demora um pouquinho mais, mas em 48 horas você está lá, sendo que alguém que vai andar, vai andar por alguns anos, sim, até chegar no Japão. Então, o orgânico você ainda consegue trabalhar ele, sim, porém, tudo depende da velocidade que você quer chegar no seu resultado. Em rede social, o orgânico tem uma demora muito grande, né? Chega uma hora que você pode estagnar mesmo. Aí
você começa a ver que, putz, eu não estou conseguindo vender mais, não tô conseguindo... Antes você até conseguia, né? Uhum. Mas chega uma hora que não vai. Limita. Não vai. Aí convém a distribuição de conteúdo paga, que aí você impacta mais pessoas. Perfeito. Aí você começa a ver os resultados aumentarem e por aí vai. Então, pessoal, vale lembrar, o orgânico ele serve, na verdade, para poder fazer algumas medições, que isso é interessante, mas é impossível viver somente de orgânico. É impossível falar em resultados. Hoje, as plataformas digitais nos dão métricas para que você tome decisões da empresa. Você consiga fazer projeções, trabalhar em cima de um planejamento com essas métricas. Né? A gente fala várias vezes que as coisas mudaram, que a gente tem uma nova forma de comunicação, de fazer propaganda. Então, assim, trabalhando, encaixando, né? Colocando essas variáveis todas dentro do contexto, você começa a entender de como se posicionar digitalmente, de como poder explorar. E aí vai a minha próxima pergunta, Rafinha. Quais conteúdos eu devo distribuir? Todos. Olha lá, tá vendo? Todos. Bom, vamos lá. Nessa parte que tem aquilo que você comentou antes de fazer os testes. Sim, né? muito bom. E naquela parte que aquele conteúdo que teve bastante comentário, bastante curtida. Que mesmo foi a observação do Thiago, foi né? a observação do Thiago. O que acontece? Vamos supor, hoje você tem alguns tipos de conteúdo que você produz. Artigos, vídeos, posts mesmo, que são as imagens, e enfim, né? Você tem esses 3 tipos de conteúdo. Então beleza, você tem 3 tipos de conteúdos para distribuir. Né? Porém, desses 3 tipos de conteúdo, cada conteúdo que você faz, ou por semana, ou quinzenal, ou mensal, é um assunto diferente. E nem todo assunto, todo mundo gosta, enfim, né? Não é todo assunto que toda a sua audiência que você tem, ou se você está criando audiência, né? Vai se familiarizar, vai gostar, enfim. Então, você precisa testar qual tipo desses conteúdos, né? Quais tópicos, né? Quais assuntos desses conteúdos tem um melhor resultado. Legal, muito bom, muito bom. Então, como a gente está comentando aqui de distribuição paga, né? Você faz um teste aí, né? Impulsiona por um período e você vê os dados, aí depois pega um outro conteúdo, mais um mesmo período e assim sucessivamente. Vai ter uma hora que você vai ver que tem um que despontou. Desponta, exatamente. Esse que despontou é um conteúdo bom. Não que os outros não sejam, mas é um conteúdo que deu muito certo. Legal. Né? Aí você pega ele e você, como a gente está comentando de distribuição paga, você deixa ele impulsionado de certa forma para sempre, vamos dizer assim. Para sempre, entre aspas, porque pode chegar uma hora que ele já não tem mais uma validade. Um exemplo enfim, você você trabalha com um negócio de moda e tem coleções. Tem a coleção 2019. Você fez um teste e foi um assunto que despontou. Até porque a coleção, no caso, 2020. Sim. 2020 é um assunto que despontou. Então, beleza, vou pegar ele para sempre, entre aspas. Mas vai ser para sempre, entre aspas, porque quando chegar na coleção 2021, Sim. você vai parar com 2020 e vai começar com 2021. Então, é um para sempre, de certa forma. Você está me dizendo, então, Rafinha, que assim, a gente tem o conteúdo que é para teste e o conteúdo que ele vai sair do teste e ele vai passar para o contínuo. Sim, todos os conteúdos são testados. Né? Porém, de fato, isso é uma verdade, né? Todos os conteúdos são testados. Seja ele um teste no orgânico. É que, Rafinha, não quero te interromper, não. É que quando o vocabulário do marketing, quando a gente fala em teste é uma coisa que parece que você vai testar, vai fazer um laboratório, é uma coisa que você vai... assim, o teste, ele conota de diferentes significados. No vocabulário do marketing, teste é literalmente você entender aquilo que é relevante. Então a gente usa desse verbo, né, de testar
e saber aquilo que é relevante para o público-alvo do cliente, né, Rafinha? Sim, sim. Nos testes, enfim, né, tanto no orgânico quanto no pago. No orgânico é aqueles que despontou também. E no pago é aquele que despontou também. Uhum. A única coisa é que no orgânico você tem números pequenos para avaliar, né? E pode ser que seja complicado você saber qual foi o que despontou, porque são números reduzidos. Ainda mais se você é uma página de uma empresa, você está começando agora com a rede social, então todos os seus números serão baixos. Sim. Então, no orgânico fica difícil saber qual que foi, né? Agora no pago, como você pega muito mais pessoas, então é mais visível qual que desponta. Uhum. Aí a partir desse despontamento de algum determinado conteúdo, ou de algum determinado conteúdo não, tópico do conteúdo, aí é que pode vir as ofertas, por exemplo. Sim. Vamos supor que você fez por exemplo, um artigo que fala sobre a ideia aqui, pegando um exemplo de bicicleta, que o Ricardo sempre usa. Eu sempre uso bicicleta. Se você tiver uma bicicletaria, pode ter certeza que aqui está bem preparado. Você faz um artigo que ensinando de como escolher o melhor tipo de quadro para cada tipo de peso, altura, enfim. Isso mesmo, né? Você faz um artigo sobre isso. E você vê que ele deu muito certo. Você pode pegar esse gancho e fazer um outro tipo de conteúdo relacionado. Uhum. Às vezes um vídeo explicando, a pessoa deu o artigo, mas agora você vai fazer um vídeo mostrando o mesmo quadro, explicando mais, testando, enfim, né? Sim. Fazendo, Claro, né? claro. É o conteúdo. E às vezes pode chegar uma hora que você resolve ver que muita gente está comentando, então meu quadro ideal seria esse, esse. Interagir Você com o vê conteúdo. que, nossa, muita gente está comentando que o quadro ideal seria este aqui, que seria para gordinhos. Ok. Aí você resolve fazer uma oferta, por exemplo, de um quadro, de uma bicicleta para gordinhos. Sim. Porque você viu que quase todo mundo que se envolveu ou teve algum relacionamento com o seu conteúdo mostrou interesse por um quadro mais gordinho. Então, se o Rica está aqui, ele inclusive está nos assistindo, né? Ele vai falar assim, eu sou gordinho, mas sou atleta. Normal, mas assim, uma coisa muito importante, né? A gente já falou em outras lives sobre a questão da importância do conteúdo como formação, né? A comunicação ela é mais educativa hoje. E eu vou falar, como o Rafa falou, de formatos diferentes de conteúdo. O fato da consistência de poder atuar e não parar na questão da promoção, divulgação da sua empresa, do seu produto, mesmo no orgânico, tá? Entenda que se você tem um conteúdo que ele foi relevante, dê asas para ele. Olha, o que eu posso fazer com um conteúdo que tornou relevante e eu quero fazer com que ele navegue para outros mares, né? Se eu tenho um tema e esse tema ele despertou interesse nas pessoas, uma forma de potencializar é você mudar o formato. Então vamos imaginar o seguinte, você fez um post e você colocou uma descrição, né? Isso aqui foi muito relevante. Aí você pegou esse mesmo post, esse mesmo registro, esse mesmo tema e criou um artigo. Desse mesmo artigo, você criou um vídeo conteúdo. Um vídeo conteúdo que é um vídeo animado, enfim, mas se você não tem essa possibilidade, você pode criar um vídeo disso, desse mesmo conteúdo. Você voltou no tema, você potencializou. Desse mesmo conteúdo, você abre uma live para poder discussão. Você sabe aquilo que o seu público-alvo deseja. Você já atingiu uma camada de pessoas. E quando a gente trabalha com formatos diferentes, eu estou falando de educação sim. Porque nós absorvemos diferentes seres humanos, a gente aprende, né? Absorve o conteúdo ou lendo, que é mais visual, auditivo, ouvindo, né? Um podcast, por exemplo, ou mesmo um vídeo, que aí eu tenho auditivo com visual. Então, dessa forma, a gente vai atendendo perfis diferentes de seres humanos e essa informação ela vai sendo captada. E a sua informação ela está passando por obstáculos de forma orgânica. Isso que é legal, é um conteúdo que foi muito relevante. É um quadro, né, de bicicleta para um público específico. Uau! Dentro das características desse público, você vai encontrar outras pessoas
com essas mesmas características. E a informação vai chegar até ela. Então você tem um caminho de poder saber que a informação uma hora vai limitar, porque o orgânico ele não vai me dar escala, a não ser que vire um viral, né? Sim. É difícil, mas pode acontecer, né? Assuntos polêmicos viraliza, né? Uma discussão, ela acaba ganhando maior escala organicamente. Mas você pode explorar isso para poder fazer investimento também nesse tema. Sim. Vamos lá, próximo tópico, Rafinha. Estou começando agora e eu não tenho conteúdo. Aí que você se engana. Nós temos uma live que fala de como usar o conteúdo, o cotidiano como conteúdo. Então, depois dessa aqui, vai lá, dá uma conferidinha. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tá aqui no YouTube também, é só dar uma procuradinha que tá aí também. Exatamente. Quando fala de criação de conteúdo, você precisa colocar do outro lado da mesa, né? Legal. Ver o que a sua audiência, por mais que você não tenha ainda, porque você está começando, não é? Precisa saber o que essa audiência poderá gostar. Por exemplo, eu vou escrever um artigo falando sobre diferentes quadros para pesos diferentes. A sua audiência poderá gostar? Olha, pode, porque muita gente que vem aqui na loja tem essa dúvida, o pessoal não sabe, eu tenho que ficar explicando isso, aquele outro. Então, olha, provavelmente sim. Então, esse é um tipo de conteúdo que você pode fazer. Legal. Eu não vou fazer um artigo porque, enfim, eu não consigo escrever direito, algo, né, bem detalhado. Ou às vezes eu não tenho site, se você não tem um site, vem falar com a gente. Exatamente. Momento merchan. Não tenho um site, então vou fazer um vídeo, por exemplo, né? Mas eu tenho muita vergonha, não gosto de aparecer em vídeo. Tudo bem. Então, às vezes você pode tirar uma foto de um quadro de bicicleta e na própria descrição do post escrever um pouco que você sabe ou o que você sabe sobre aquele determinado conteúdo e pronto, isso já é um conteúdo. Você está dizendo, Rafinha, que o conteúdo ele é gerado dentro da própria empresa, baseado numa dúvida, numa expectativa, numa objeção do cliente? Sim, isso também é um conteúdo, né? Muitas vezes você fica quebrando a cabeça, o que eu posso escrever agora, o que eu posso fazer de vídeo agora, o que eu posso, enfim, fazer de conteúdo. Às vezes a resposta está bem óbvia. Pergunta para o teu cliente, olha, quais são suas dúvidas sobre essa bicicleta? Quais são suas dúvidas sobre esse carro? Quais são essas dúvidas sobre a vida? Então, você já tem aí um conteúdo. Se você vê que a maioria dos seus clientes tem a mesma dúvida, concretizou. É isso que você vai fazer de conteúdo. Legal, entendeu? Muito bom, muito bom. A dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida da classe. Lembre-se, né? Sim. Mas quando o professor pergunta, e aí pessoal, estão entendendo o assunto? Todo mundo fala, claro. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Aí passa-se um tempo, um dos alunos faz uma pergunta que na verdade era a dúvida de toda a classe. Então, a dúvida de toda a classe é a dúvida como estratégia de parte do seu público-alvo, dos seus clientes. Então, esse tipo de dúvida, esse tipo de objeção, uma vez sanada, consequentemente você vai dar mais veracidade, mais verdade para a sua informação, né? Porque assim, na aquisição de um produto ou serviço, a pessoa ela vem carregada de dúvidas e inseguranças. O conteúdo ele tem esse poder, né, de poder ajudar. Ontem a gente estava falando com um cliente e aí nós criamos uma landing page, uma página comercial para ele e nós colocamos informações que matariam a objeção e as dúvidas. Só que assim, nós como consultoria, por mais que a gente aguce o nosso lado empático, esteja junto com o cliente, a gente não sabe do dia a dia, a gente não está em contato com o comercial. A partir do momento que a gente começa a ver, entender, e aí sim a gente começa a entender. Mas nós vamos construir a quatro mãos. Ele sabe das objeções, ele falou assim, isso aqui pode colocar aqui, essas dúvidas que mais chegam para nós.
quando vai fazer a aquisição desse serviço. Eu falei, é isso. É dessa informação que a gente precisa para que a gente possa, literalmente, melhorar essa venda, essa curva de confiança. Então, o digital, ele também tem esse poder. O conteúdo bem elaborado também tem esse poder. Rafa, e vamos para a última pergunta. Antes dessa última pergunta, fica tudo bem, pausa. Tem mais uma dúvida? Tem mais na verdade, um comentário do Thiago. Enfim, uma curiosidade que ele trouxe aqui. Na parte do algoritmo que a gente comentou, que cabe numa live. Já está anotado aqui já. Um dos algoritmos do Facebook sobre as prioridades da rede é de manter o contato dos usuários com pessoas que compartilham os seus mesmos interesses. E por este motivo, postagem de familiares e amigos. De certa forma, essa é a ordem, né? Familiares e amigos. Sempre terão prioridade antes das postagens pagas, pelas empresas que você curtiu ou tem curtido, enfim, vem se envolvendo. No Facebook, no caso. De fato, né? Só uma pequena palhinha sobre os algoritmos do Facebook. Ele meio que cria uma bolha, por assim dizer, de pessoas que você se envolve, né? Vamos supor, uma pequena pergunta aqui para você. Quantos amigos você tem no Facebook? 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000? Para contar quantas postagens você vê de pessoas diferentes desses 1000 amigos aí. Você que interagiu com o seu registro. Na verdade não, quantas postagens você vê no seu feed. Tá. Você vai notar que vai ter uns 10, 15, e olhe lá, amigos que sempre aparecem no seu feed. Vai ser difícil aparecer algo além desses 15, né? Fora os familiares que são seus amigos também no Facebook, né? Você não coloca como família e não entra na contagem de amigos, não, entra na contagem de amigos. A única coisa que você vai lá e define, familiar, que lá é minha mãe, que lá é meu irmão. Aí você vai ver que, nossa, eu tenho 200, 300 amigos, 500 amigos no Facebook, mas eu só vejo postagem de 10. O que acontece? Porque você se envolve bastante com esses 10 amigos, né? E o Facebook entende, ele gosta das postagens dessas 10 pessoas, então vamos mostrar mais postagens dessas pessoas para ele, que ele gosta. Até porque o intuito do Facebook é manter as pessoas no Facebook. Sim. Assim como o intuito do Instagram é manter as pessoas no Instagram. Então, se ele gosta das postagens dessas pessoas e dessas páginas, então vamos dar isso que ele quer, né? Então, depois de todas essas postagens aí, que começa a aparecer alguns anúncios no meio, outros aqui, né? Tudo também está de certa forma relacionado ao que a gente já comentou aqui sobre o leilão, né? Que toda forma de tráfego tem um leilão escondido. No Google esse leilão é mais evidente, no Facebook é um leilão que você não vê acontecendo, mas tem por trás. E, né, se você paga mais, né, se você investe mais, como eu comentei aqui, você alcança mais pessoas. Porém, se você investe mais, de certa forma você tem um lance maior no leilão, então você consegue aparecer mais no meio dessa bolha da pessoa, né? Então basicamente é isso que o Thiago comentou aqui. Você sabe, Rafinha, que eu coloquei até para a gente poder trabalhar com temas das próximas lives, que assim, uma live para SEO e Ads do Google, olha que legal, uma live para falar de tráfego e uma live para poder falar sobre algoritmos do Facebook. Isso é legal, porque assim, é a dúvida da classe muitas vezes, né? Mas já está anotado e com certeza essas lives sairão. Rafa, quanto eu devo investir para distribuir os conteúdos? Ótimo, vamos lá. Cada caso é um caso, não é? É complicado você comparar, por exemplo, uma loja de tênis de multimarcas, por assim dizer, que vende Nike, Adidas e N outras, de esquina, e comparar com uma grande loja de tênis e artigos esportivos multimarcas nacional ou internacional. Sim. O investimento deles vai ser diferente, até porque claro, o pequenininho não vai conseguir, né,
Então cada caso é um caso, mas uma coisa que você precisa pensar lá no começo da live o Rony comentou que o Facebook e o Instagram são plataformas proprietárias, tem um dono, que da noite pro dia pode ficar louco e puxar a alavanca e já era tudo. Como são plataformas proprietárias, então vamos fazer a seguinte analogia. Você mora de aluguel numa casa. Essa casa não é sua, ela tem um dono. Da noite para o dia, ela pode, quero minha casa de volta. Você tem ali 15 dias para limpar tudo e me devolver. Sim. Né? Então, basicamente, isso que acontece no Facebook. A diferença é que você não vai ter esses 15 dias para limpar tudo, você já não tem. Vou desliguei. Né? Sim. Então, fazendo essa analogia de aluguel, na distribuição paga, né, distribuição dos seus conteúdos, é como se fosse um aluguel, em que você vai pagar todo mês para o Facebook / Instagram, ou Facebook e Insta, enfim. Uhum. Não importa que rede social que você está trabalhando. É como se fosse um aluguel que você vai pagar. Né? E, tratando nessa parte de aluguel, por exemplo, por mais que você queira morar em um apartamento de aluguel de R$2.000 mês, porque é espaçoso, tem muita coisa no prédio ali, no condomínio, mas não cabe no seu orçamento. Então você não vai mudar para um apartamento de R$2.000 de aluguel, porque você vai falir, basicamente. É a mesma coisa distribuição de conteúdo nas redes sociais. Você precisa distribuir, porém, uma quantidade que não vai desestruturar a sua empresa, né, o seu negócio. No final do mês você não pode ficar muito no vermelho. Uhum. Né? Então, essa verba você precisa meio que ver, estudar, por isso que a parte do cada caso é um caso. Né? E também, né, a distribuição de conteúdo. Às vezes você tem uma verba bem pequena, por assim dizer, então não precisa, você teoricamente não precisa ter muita variedade de conteúdo, artigo, post, vídeo, live, podcast, enfim. Uhum. Você não vai ter meios de distribuir tudo. Sim, né? sim. Então, não que a verba determina a variedade de conteúdo que você vai produzir, não. Mas às vezes a variedade de produtos que você vai distribuir via pago. Uhum. Às vezes, não, isso eu vou manter no orgânico porque, enfim, esse tipo de conteúdo a gente já testou e viu que é melhor dar um boom maior nele no pago, dar um gás maior nele. Esse aqui foi mais ou menos, então vamos deixar no orgânico por enquanto. Até porque, né? Quando você trabalha com tráfego, né, com investimento, tráfego pago, você de alguma forma ou de outra você vai e chama outras pessoas para ação, né? Então você convida as pessoas a te conhecerem, e quando ela chega para poder pesquisar, ela pode se deparar com um conteúdo que também é orgânico. Então, sim, é muito importante essa questão de entender a distribuição, né? Otimizar a questão do próprio investimento para que realmente você busque uma relação custo-benefício sadia. Né? Ontem eu estava falando com um possível cliente de Suzano, São Paulo, e ele falou, não, mas porque eu tive uma empresa aqui, a empresa disse que se eu investir tanto, eu vou alcançar tantas pessoas. Tudo bem, isso pode ser até uma verdade, mas assim, se eu vendo, por exemplo, vinhos, a informação chegar por uma criança que não faz sentido nenhum. Sim. Daquela informação. Então, de certa forma, você está jogando o seu dinheiro ao vento. Né? A gente usa desse jargão aqui, você está jogando dinheiro no rio, literalmente. Então, o fato de entender, saber, né, otimizar, gerenciar toda essa questão para que você alcance as pessoas certas. Né? Se eu tenho parâmetros de encontrar uma pessoa no quadro de bicicleta que tem essa dúvida e faz com que minha informação chegue até ele, consequentemente, no mercado pago, né, eu vou conseguir direcionar a minha ação para essa pessoa. Então, a coisa ela cria uma certa inteligência e ela vai ganhando vida inteligente.
E uma vez que você vai entendendo, né? Por isso que tem uma curva de aprendizado, por isso que resultado tem um tempo. Isso é primordial para qualquer empresa que quer buscar resultados através das plataformas digitais. Né? É uma questão de consciência. Como tem o consumidor que tem os níveis de consciência, né? A empresa também tem que ter essa consciência de que a coisa ela é constante, ela pode ser gerenciável e sim, você pode buscar os resultados que você quer mediante essa evolução. Rafinha, acho que é isso. Só para dar uma concluída, e também tem um comentário do Thiago que eu já vou ler. Né? Claro. Da parte de distribuição paga, né? Da parte que fala sobre, que eu comentei sobre o aluguel, é aquele detalhe. É um aluguel que você precisa pagar para a rede social todo mês. Partindo para a analogia da casa. Você tem lá, paga uma casa, de um apartamento pequeno de aluguel de R$600 mês. Sim. Tá? Ok. Isso quer dizer que você vai pagar a vida toda um aluguel de R$600? Sim, se você sempre morar no mesmo lugar. Lógico que no aluguel envolve o dono da casa comprar mais caro, enfim, né? Todo ano ele aumenta uma porcentagem, enfim. Embora no Facebook não é lá muito diferente, que provavelmente pode, aos poucos, né, de alguns anos atrás de alguns anos atrás para agora, o Facebook foi ficando um pouco mais caro em alguns aspectos, em alguns tipos de conteúdo, de distribuição, porque antes o orgânico estava melhor. Então o pago, pouco coisa que você investia, você ia. Bombava, né? Agora, como o orgânico está ficando complicado de se trabalhar, então o pago foi ficando um pouco mais caro, né? Mas enfim, quer dizer que a vida toda você vai pagar um aluguel de R$600? Sim, se você sempre morar na mesma casa. Porém, você consegue uma promoção, você, enfim, às vezes consegue trocar de empresa, ir para uma empresa melhor, e o seu salário aumenta, sua condição de vida melhora, aí você vê que, olha, eu vou sair desse apartamento pequeno aqui, de R$600, porque eu consigo pagar agora um de R$1.000, por exemplo. Claro. O apartamento vai ser maior, ou a casa, né? Vai ser maior. Enfim, seja porque eu tive filho e o apartamento não ia pequeno, dar, né? Eu tive mais não ia dar, então, né? Isso também se espelha no Facebook. Isso não quer dizer que a vida inteira você vai pagar um aluguel para o Facebook, né? Distribuir seus conteúdos mensal a R$600. Às vezes, suas vendas aumentam, seu faturamento da empresa aumenta, chega no ponto, eu faturava aqui, agora eu estou começando a faturar de uma forma média aqui. Então, eu consigo distribuir mais conteúdo, eu consigo distribuir mais, né? Então, eu vou começar a distribuir, em vez de 600, vou começar a distribuir 1.000 mês. Vai impactar mais pessoas? Vai. Ou ocasionalmente, pode ser que a média da sua empresa que subiu, pode ser que ela suba mais um pouco. E assim, vai subindo no degrauzinho. Vai chegar uma hora que a empresa vai estar faturando relativamente bem, a ponto de você, enfim, estar investindo um mês em distribuição de conteúdo nas redes sociais, 2.000, 5.000, 10.000 e por aí vai, né? Perfeito. Então isso não quer dizer que você precisa parar onde está. Até a questão da analogia do aluguel, né? Nós estamos falando literalmente de investimento, né? Você investe, você busca a melhor relação custo-benefício e você distribui conforme o retorno que você vai tendo também. Mas é vital nesse contexto a questão do investimento em tráfego também, e em tráfego de certa forma que pode trazer resultado. Impulsionamento não é uma coisa que você vai colocar dinheiro lá e pode ter resultado. É um tiro no escuro muitas vezes e você pode colocar dinheiro lá e não tê-lo de volta. Só para terminar com o comentário do Thiago, ainda na parte sobre os algoritmos, né? Ele comentou aqui que no total existem aproximadamente 110.000 algoritmos no Facebook e Insta. É um trabalho de engenharia incrível, né? Uma engenharia dos programadores de lá incrível.
associado com uma inteligência artificial, né? Até porque eles conseguem automatizar certos aprendizados sobre cada perfil de usuário, né? Então, automatiza a vida, por assim dizer. Hoje, com todos esses dados inseridos do dia a dia, né, no Facebook e no Insta, todas essas duas redes juntas, né, todas as informações que tem, é considerada uma das mais valiosas do mundo hoje. Sim, né? isso é fato. E, como ele comentou, chega a ser até um tanto quanto assustador o tanto de informações que o Face e Insta juntos têm sobre Das a gente. pessoas, exatamente. Né? Isso nessa nossa nova por era isso que ele digital. ganha dinheiro. Sim, exatamente. Né? Bom, acho que é isso, né, Rafinha? isso, Muito bom. né? Tiago, obrigado. O Tiago está na obrigado Itália. pela participação aí. Pela interação, E pelas pelo que eu tava informações vendo aqui, que ele traz. Muito boa. Faz muito sentido essa interação. E detalhe, né? As contribuições e perguntas que o Tiago faz, de repente, são de outras pessoas. E aguardem, que pelo que eu estava vendo aqui, já está tendo uma combinação de quando terá uma live com ele. Exatamente. Então, faremos uma conexão. Não sei se será na próxima, Brasil mas Itália. terá uma live, agora que foi bater o martelo. Terá uma live nossa com o Thiago. Com certeza. Pessoal, estamos à disposição, né? Quiser passar aqui para tomar um café conosco, eu já deixo o convite, né? Vem aqui para que a gente possa esclarecer dúvidas, analisar formas de contribuição, para que de repente te ajude nessa questão da nova promoção para a sua empresa, para o seu produto, tá bom? As informações, elas ficam aqui na nossa timeline, elas também estão no YouTube. O nosso canal do YouTube hoje já passa de 50 horas de conteúdo, que são conteúdos como esse, relevantes, que você pode buscar lá e extrair todas as suas dúvidas. E o nosso canal no Telegram, que o link também está nos comentários, para que você participe e entenda um pouquinho mais do universo. No grupo do Telegram vão ter informações, como são informações do cotidiano, sacadas preciosas para o seu negócio. Sim. E um detalhe que mais de 50 horas de conteúdo no YouTube e estamos só começando. Exatamente. Isso que não para. Não para. Tá? Um abraço, bom final de semana e obrigado. Até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem. E aproveita, se inscreve no canal, clica no gostei, deixa sua dúvida no comentário também e tchau. Tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.